Bom, criminosos por definição trabalham em segredo. A polícia não pode simplesmente prender alguém que eles sequer imaginam que existe. Então, ser reconhecido como um rei do crime local é bem problemático. Por esse motivo que criminosos não usam cartão de visita. Bom, com exceção da Yakuza, eles provavelmente usam. Os membros dessa organização criminosa japonesa têm cartões de visita e prédios que exibem orgulhosamente os nomes e logo das gangues, como até se estivessem vendendo seguros. Considerando que a Yakuza está diariamente quebrando a lei, é difícil de entender porque simplesmente a polícia não aparece nos escritórios das gangues e tcharam, prende todo mundo. Bem, para começar você não pode condenar alguém só por ser um Yakuza, mas você pode sim condená-lo por um crime cometido, mas eles terão de ser comprovados. Mas, mesmo assim, tendo uma organização criminosa como essa a céu aberto, sem a polícia interferir, parece um pouco estranho. Deve ter alguma coisa que possa ser feita, e é claro que há. O problema não é que é impossível parar a Yakuza, mas é que nem todo mundo quer. Mas vamos ver o porquê então. Lá atrás, quando as taxas ainda não eram pagas com arroz, apostadores vagavam pelas ruas do Japão, e basicamente viviam de tirar os bens dos moradores locais em apostas. Em um dos jogos típicos de carta que eles costumavam jogar, uma mão de 8, 9 e 3 era completamente inútil. Então, como um jogo de má reputação, os próprios apostadores usavam o nome 8, 9, 3, Yakuza. Agora adicione e misture alguns valentões violentos e vendedores ambulantes que vendiam lixo e coisas roubadas e voilá, você tem a Yakuza moderna. A influência e o lucro disparou quando eles começaram a formar gangues e contratar seguranças pessoais, o que se provou muito útil. Alguém está devendo dinheiro para eles? Deixa comigo. Alguém trabalhando no território deles? Acho que já foram embora. Alguém sendo desrespeitoso? Não está mais. A partir daí, a Yakuza que comanda as regras das ruas. Avançando uns anos pra frente, a Yakuza se infiltrou em todos os cantos da economia do Japão. E quanto maior você fica, mais atenção você recebe. E foi aí que a Yakuza se provou ser mestres nas relações públicas. E apesar das suas origens criminosas, a Yakuza estava determinada a se apresentar como vigilantes honrados e não gangues criminosas, mas grupos de cavalheiros nobres. Através de algumas pesquisas ancestrais curiosas, a Yakuza se conectou a histórias folclóricas populares e se declararam ser essencialmente Robin Hoods japoneses. Eles não roubam, eles só tiram dos ricos, e dos pobres, e de todos. E fica tudo pra eles mesmo. E incrivelmente, as pessoas compraram essa história. E como agora a Yakuza se tornou uma principal força política, eles começaram a trabalhar mais perto dos que estão no poder. Sempre que o governo enfrenta oposições, seja de políticos, protestos ou trabalhadores em greve, a Yakuza sempre está lá para ajudar. E, pacificamente, os convence de que estão errados. Bom, talvez alguma violência seja usada. Você não pode fazer policiais baterem em pessoas desarmadas em protestos. Pega mal. Mas se forem esses caras que definitivamente não tem nada a ver com o governo, é diferente. Em troca de todo esse trabalho duro, a Yakuza se tornava praticamente invisível para eles. É claro que os oficiais de estado não iriam atrás desses caras agindo como solucionadores de problemas e time de rua eleitoral. Nem mesmo a polícia realmente queria lutar contra a Yakuza. Na visão deles, iria ter crime de um jeito ou de outro. A única diferença da Yakuza, diferente dos outros criminosos ou valentões de rua, é que eles estavam prontos para cooperar e até ajudar a manter a rua livre de outros crimes. Tanto a polícia como os cidadãos viam a Yakuza como um mal necessário, que ajudava a manter os criminosos menores longe das ruas. Mas a Yakuza não fez as ruas do Japão mais seguras. Eles fizeram parecer mais seguras. O problema dessa lógica é que você não pode lutar contra os crimes de ruas e o crime organizado. Você não precisa que um lute contra o outro. Não há razão para deixar o trabalho da polícia para os criminosos. Mas de qualquer jeito, foi isso que eles fizeram. Enquanto a Yakuza estivesse cooperando com as autoridades e tivesse o público do seu lado, não tinha por que se esconder. Bom, pelo menos não tinha, porque ao longo do caminho as coisas realmente melhoraram. Quando você tem muitos criminosos armados no mesmo lugar, não importa o quão disciplinados eles são, uma hora haverá uma guerra interna de gangues. E quando a violência emerge, eles quebram toda a fachada de Robin Hood e nobres que eles tinham. E foi isso que aconteceu. Uma luta para muitos já manchou a imagem agradável da Yakuza, e as pessoas pensaram, espera um minuto, eles realmente são criminosos. E então, o governo fez novas leis para se caso tenha algum crime da Yakuza, a polícia vai pelo menos se esforçar para ir atrás deles. E talvez mais importante, oficiais de estado e as mídias abandonaram a palavra Yakuza e trocaram por um termo menos romântico, grupos violentos. E funcionou. Muitos de seus recursos de renda se perderam.
O número de membros diminuiu e os logos proeminentes e nomes de gangues começaram a desaparecer das fachadas dos escritórios. No momento, parece que a Yakuza está cada vez mais em declínio. E apesar de todas as desculpas, isso é algo bom.